Olá, grande concurseiro, grande concurseira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao vídeo dessa semana. No vídeo de hoje vamos conversar sobre um edital que já foi publicado, já teve as suas inscrições encerradas, mas está mexendo com os concurseiros de plantão que se preparam para os concursos federais. Eu estou falando do concurso do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, que recentemente teve o seu edital publicado e onde ele oferece uma vaga para professor de língua inglesa no campus de Bagé, uma vaga também no campus de Bagé para dupla habilitação português e inglês e uma vaga para dupla habilitação no campus de Lajeado. Ah, e se você não é da língua inglesa, mas está assistindo aqui o canal, tem vaga também para professor de língua espanhola. Dá uma olhadinha lá no edital que vale a pena, tá? Então, só para contextualizar, o Rio Grande do Sul ele tem 3 institutos federais independentes administrativamente. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto Federal de Farroupilha, que já aplicaram provas, né? Ou seja, já tiveram edital e já aplicaram provas para preenchimento de vagas para professores com dupla habilitação no ano de 2023. Acontece que o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense teve seu último concurso com vagas para professor de língua inglesa em 2020. E esse concurso era vaga para também dupla habilitação, língua portuguesa e língua inglesa. Diferente do que vai acontecer agora nesse concurso, onde tem uma vaga somente para a língua inglesa. Então, uma excelente oportunidade. E o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Nós vamos comentar alguns aspectos importantes desse edital e eu trouxe aqui também algumas questões de conhecimentos teóricos e metodológicos para nós analisarmos, né? E assim observarmos como é que a banca constrói ali as suas questões, deixar você melhor preparado para evitar o fator surpresa, né, a ansiedade, o nervosismo na hora que você estiver realizando essa prova. Ah, mas não vá embora, fica comigo até o final desse vídeo, porque ao final do vídeo eu vou trazer algumas considerações importantes e uma novidade para você que se prepara para concursos de institutos federais, tá? Bom, a primeira observação importante é que já está no site, né, lá do Instituto IFE Sul-Rio-Grandense, o número de inscrições que foram deferidas para a vaga de língua inglesa. E aqui é bom deixar bem claro que o que eu estou falando aqui é relacionado exclusivamente para a vaga de língua inglesa, tá? Ali no edital foram homologadas, ou seja, foram deferidas 102 vagas. Dessas 102 vagas, eles vão chamar 10 candidatos, os 10 candidatos melhor classificados na prova objetiva. Tá? Então, isso significa que você tem que ser aí o melhor de 9 ou 10 candidatos. Você só precisa de uma vaga, então eu particularmente tenho certeza que a sua já está separada. Uma outra coisa muito importante é que os concursos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul do ano passado, o Instituto Federal de Farroupilha, eles foram organizados pela banca da Fundatec. No concurso federal do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, isso não vai acontecer. Vai ser uma banca interna que foi nomeada pela própria reitoria de dentro do Instituto, tá? Ali tem o número da portaria. O que eu recomendo? Se você quiser conhecer, for interessante para você, dá uma olhada na portaria ou dá uma olhada ali no site do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense para você conhecer quem são os professores que estão lotados ali nos diferentes campi desse instituto, tá? Só para você ter uma ideia de qual é o perfil de pesquisa deles e aí tentar observar quais serão as tendências na elaboração de questões, tá? Bom, sendo 110 candidatos e serão chamados 10 melhores classificados, a hora é agora de arregaçar as mangas e garantir logo na largada a melhor pontuação possível para você nessa primeira etapa.
né? Nem vou comentar, como de costume, são 3 etapas. Nesse concurso vai ter etapa somente de prova de questões objetivas, não haverá questão discursiva, ou seja, os candidatos que concorrem para a língua inglesa terão 40 questões relacionadas à língua inglesa, conteúdos teóricos, metodológicos e também conteúdos de conhecimento linguístico, tá? É hora de arregaçar as mangas e começar a se preparar. Serão 40 questões, como eu acabei de comentar, questões de múltipla escolha com 4 alternativas e o candidato ou candidata terá 4 horas para responder as 40 questões. Aliás, deixa eu até fazer uma correção muito importante. Terá 4 horas para responder as questões e também transferir essa resposta correta para o cartão de respostas, que é o único documento válido para garantir a sua classificação. Então, se você tem aí 4 horas de prova, tira meia hora para você transcrever com tranquilidade, com calma, para não errar nenhum lugar, preencher direitinho a bolinha, tá? E aí você fica com 3 horas e meia para responder as 40 questões de língua inglesa, tá? Um outro ponto muito importante que eu gostaria de falar é em relação à prova de desempenho didático. Achei muito interessante e o edital muito completo, muito claro, né? Eles publicaram já ali a folha, a gente chama de um espelho, né? O espelho de avaliação dos critérios de avaliação que eles vão utilizar para avaliar os candidatos na prova de desempenho didático. Outro fator que traz muita transparência para o processo e ajuda muito o candidato, a candidata a organizar seus estudos é que já existe um referencial teórico próprio dentro do edital. Então, você não precisa ficar se preocupando qual autor você vai se basear para estudar para o concurso. Basta você pegar ali a referência bibliográfica e estudar por ela, que com certeza você vai garantir ali o seu sucesso nessa prova, tá? Bom, outra coisa que eu achei importante na questão da prova de títulos, foi incluído entre os critérios de avaliação de títulos experiência na área. Isso é super importante, pessoal. Ajuda muito os candidatos que já estão atuando, né, com a função de docente, de professor, seja na iniciativa privada ou seja na iniciativa pública, ok? Bom, uma coisa muito interessante que eu esqueci de comentar também no edital, na prova de desempenho didático, vai ser autorizado que os candidatos tragam até no máximo 15 alunos para participar de aula. Gente, eu nunca vi isso no outro concurso. Você já viu? Coloca aqui para mim nos comentários, tá? E outra coisa também, não será uma aula muito extensa, de 40 minutos, como as demais bancas costumam pedir. Vai ser uma aula de 30 minutos. Ou seja, pela minha análise, pelo que eu percebi, é um edital muito limpo, muito claro, muito tranquilo, tá? Muito transparente nas suas regras. Eu não consegui ali verificar alguma orientação que desse margem para dupla interpretação. Eles não colocam o modelo do plano de ensino que eles querem que você construa o plano, mas isso é muito simples. Você vai lá no site dos cursos do IFE do Sul Rio Grandense, pega lá um plano de curso e a partir dele você organiza ali o seu plano de aula, né? Faz a sua adaptação para o plano de aula no caso de você ser classificado. Sim, ou com certeza vai ser. Bom, agora vamos à parte que mais interessa, que é ver como que o Instituto Federal Sul Rio Grandense elabora e organiza as suas questões. Vamos agora para a tela do computador e depois eu te espero no final do vídeo para as últimas considerações. Então, temos aí na tela a folha de instruções da prova
do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense de 2020. E vamos começar, sim, por essa folha de instruções, porque eu sempre comento, não comece a prova sem você ler essa folha de instruções, por mais que muitas informações já possam ter sido lidas no edital. Vou até pegar uma caneta aqui para a gente destacar algumas partes importantes. Essa aqui, ó, este caderno de prova, ele é constituído de 40 questões objetivas, ou seja, ele tinha 20 questões. Como era um concurso para dupla habilitação, português e inglês, ele tinha 20 questões de língua portuguesa e 20 questões de língua inglesa. Aqui no vídeo, nós só vamos comentar as questões de língua inglesa, tá? O tempo de prova máximo era de 4 horas, então um tempo super tranquilo, uma vez que neste concurso não havia prova discursiva. Para cada questão serão apresentadas 4 alternativas, ótimo, quanto menos alternativas, menos chances você tem de errar, né? E após conferir os dados contidos no campo de identificação do candidato e no cartão de respostas, assinale o espaço indicado, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a caneta esferográfica de tinta azul ou preta de ponta grossa, conforme o exemplo abaixo, ou seja, de novo, tem que ser preenchida toda a bolinha para garantir que o computador vai conseguir ler ali a sua resposta. Se você faz só um tracinho, a máquina pode não conseguir identificar e você fica sem a pontuação. Em hipótese alguma, haverá substituição de cartão. Isso já é claro, né, pessoal? Não tem condições de ficar substituindo cartão para todo mundo. Por isso que muitas vezes aparece ali um gabarito de rascunho para você preencher antes de você colocar no caderno de respostas ou na folha de respostas definitiva. Tá? Não deixe nenhuma questão sem resposta. O preenchimento do cartão de resposta deverá ser feito dentro do tempo previsto para a prova. Então, vamos lá. Se são 4 horas de prova, você tem que deixar pelo menos 30 minutos para você passar as respostas que estão no caderno de questões para o cartão de respostas de forma tranquila, segura e calma, para não cometer nenhum erro ali naquele momento, tá? O preenchimento do cartão deverá ser ok, serão anuladas questões que tiverem mais de uma alternativa marcada, ou seja, pois o computador só vai ler se tiver uma, tá? E o candidato só poderá retirar-se da sala após transcorrido 1 hora do início. Então, não dava lá para chegar lá e só colocar o seu nome e ir embora. Tinha que ficar ali e tentar responder essas questões mesmo. Na parte de conhecimentos relacionados à língua inglesa, começa ali na questão 21. E na questão 21, nós vamos ter ali, ó, read the text below and complete the gap. Ou seja, leia o excerto, tudo que está aqui embaixo, e complete o espaço. Ou seja, esse espaço aqui é para colocar uma dessas alternativas que eu vou colocar aqui. E aqui, olha, de cara eu já tenho uma super dica de língua portuguesa que vale para a língua inglesa. Eu tenho uma oração adjetiva explicativa. Pessoas, né? A preferência de uma pessoa ou maneiras habituais de se aprender. Quando eu falo em aprender, o foco significa que ele está, então, no aprendiz, o learning, né? Quando eu falo em ensinar, teaching, o foco está no professor, teacher. Então, aqui, ó, de cara, eu já vou excluir a letra D, já vou excluir também a letra B. E como eu tenho learning, eu vou ter a resposta correta como a letra C. Karine, mas mesmo assim, eu não tenho certeza se essa resposta. Não tem problema. Vamos, então, para a leitura de todo o item que você tem aqui, ó. Pode afetar as estratégias e usos dos resultados do aprendiz. Portanto, o aprendiz precisa estar consciente, precisa saber, precisa lembrar do seu estilo.
de maneira que ele possa desenvolver, né, aprimorar ou alargar as suas habilidades no estilo de aprendizagem, e usar com a língua estrangeira. Então, estou me referindo aqui, ó, ao aprendiz e não ao professor, tá? Tá aqui a resposta correta, muito tranquilo, né? A questão 22, eu tenho aqui uma questão sobre o communicative approach. Is used by many teachers around the world and studied by many important authors, including Leffa. O Leffa, Wilson Leffa, professor, doutor, pós-doutor Wilson Leffa, ele é assim, figura cativa, é do Rio Grande do Sul e não poderia ter uma prova do Rio Grande do Sul sem citar um dos maiores linguistas aplicados brasileiros nesta prova, tá? Ele está falando que a abordagem comunicativa é uma das abordagens mais utilizadas por professores ao redor do mundo inteiro e é muito importante para vários autores, incluindo Wilson Leffa. E aí ele diz, não é apropriado dizer, ou seja, afirmar, de acordo com Leffa, que a abordagem comunicativa, ou seja, qual desses itens aqui abaixo não descreve uma característica do uso da abordagem comunicativa? A ênfase na semântica, ou seja, no vocabulário da língua? Sim, há ênfase. O uso apropriado da língua em situações apropriadas, no qual o discurso, a ação do discurso, ocorre pelo papel desempenhado pelos participantes como uma preocupação maior, mais importante. Exatamente. Diálogos artificiais desenhados, né, escritos, programados, com pontos gramaticais, são rejeitados. Ó, não é apropriado dizer, não são rejeitados, perdão. Não é apropriado dizer que eles não são rejeitados. Ditados, né? Diálogos formais com foco na gramática são características do método audiolingual. Então, essa aqui é a alternativa correta, tá? Não vou nem partir para a letra D, por quê? Porque eu não tenho tempo para ficar perdendo. Eu já encontrei a resposta correta, eu vou para a questão seguinte. E a questão seguinte, de novo, vai com os pressupostos teóricos de Leffa, que estavam no edital de 2020 e também estão no edital, na parte de conteúdo programático do edital de 2024, tá? De acordo com Leffa, um professor, né, o professor ideal de língua estrangeira precisa ter certas características. E o professor ideal deve ter quais características abaixo? Quais são elas? Olha, as primeiras características, compatibility and teaching versus learning, ela está presente na primeira, na segunda, na terceira e na última alternativa. Being a reflexive personal, também na primeira, segunda, terceira e quarta alternativa. Só vai modificar no final aqui, ó, creativity, tá? Que está correto. Essa aqui, recreativity, também não está correta, então eu já tiro a letra D. E daí eu vou ter but creativity, passion and intuition are not important. Intuition é super importante de acordo com os pressupostos de Leffa. Então, essa aqui já está fora, tá? E aí, aqui, nessa última, já sobrou a letra B, ó. Compatibilidade entre o ensino e a aprendizagem, uma abordagem reflexiva do profissional, criatividade,
paixão e intuição. Essa intuição aqui está relacionada com aquela capacidade do professor de ter diferentes formas de agir numa sala conforme ele vai vendo o andamento daquela abordagem que está acontecendo na sala de aula, tá? Questão 24, Celso Murcha, a Mariane Celso Murcha também está no conteúdo programático de 2024, tá? E ele diz o seguinte, que no livro dela, Teaching English as Second or Foreign Language, ela estabelece princípios centrais para as abordagens mais atuais a respeito do ensino de línguas. Essas abordagens mais atuais, elas estão neste livro da Mariane Celso Murcha, nas páginas 8 e 9 especificamente, tá? E a resposta correta é a letra A, de acordo com o que está no livro. Mas se eu não tivesse o domínio total desse conteúdo, aqui, ó, eu já eliminaria a letra C, a letra D e a letra B. Por quê? Porque technology, feedback, não são princípios. Os princípios são os fundamentos que regem, os princípios da linguagem que regem ali o processo de ensino e de aprendizagem, tá? Por isso que só poderia ser essa questão da 23. Seguindo adiante, na 25, então nós vamos ter ali um dos teóricos mais conhecidos, né, na década de 70, por ter criado várias teorias de aquisição da linguagem. E uma delas que foi também definir a diferença de aquisição e de aprendizagem. Aqui neste trecho, este trecho aqui que foi retirado do livro realmente do Stephen Krashen, que se chama Principles and Practice in Second Language Acquisition. Quase que não sai, né, gente? Das páginas de 10 a 24. Isso aqui não tinha jeito como a gente procurar alguma dica, tá? Tinha que realmente dominar o conteúdo. E aí, todas essas alternativas aqui, ó, first language influence appears to be strongest in the context, word order, and in word-for-word translations or phrases. First language, absolutamente correta. First language influence is weaker in bound morphology, ou seja, na parte menor da morfologia tem menos influência? Exatamente. E a primeira língua, a influência da primeira língua parece ser mais forte na aquisição em ambientes mais pobres. Tá aqui, ó, resposta correta, letra A. Questão 26, então, temos aí mais uma questão com referência, opa, a caneta parou de funcionar, a Celso Murcha, tá? Aqui, nós vamos tratar o quê? Na questão do learner styles, ou seja, dos estilos de aprendizagem, visual, auditivo e sinestésico, ok? E aí, para essa questão, ele vai tirar o da Celso Murcha como uma referência para... Existem 3 preferências nos estilos comuns de aprendizagem de acordo com Celso Murcha. Perceptual preference, personality preference and processing preference. Dentro do que se chama perceptual preference, nós podemos dizer que são o auditivo, auditory, visual, kinesthetic, ok? Que são os estilos. And the only one, e o único deles que tem a descrição correta abaixo é olha, o auditivo, ele não aprende fazendo. Quem aprende fazendo é o sinestésico, né? O sinestésico, ele não prefere aprender ouvindo, ele prefere aprender fazendo. Então, essa aqui já está fora, essa também já está fora. Se não tem field sensitive,
Então, só sobrou a resposta correta, aqui é a letra B, o visual, que prefere aprender vendo, olhando, assistindo, tá? Tá aqui a resposta da 26. 7, novamente Wilson Leffa. E aqui a pergunta que não quer calar. Será que vai cair o Wilson Leffa na prova de 2024 do Instituto Sul Rio Grandense? Sim ou com certeza? Observa que até agora nós já vimos com essa daqui 3 questões baseadas em Wilson Leffa, tá? Mas aqui, ó, o Leffa, no seu livro Ensino-Aprendizagem, menciona a importância de se diferenciar os conceitos de aprendizagem e do conceito de aquisição, né? Então, nós temos alguns princípios do Leffa, o Wilson Leffa, que segue os princípios do Stephen Krashen, aonde a aprendizagem ela tem como característica um ambiente formal, segue um currículo, né? E é um processo consciente, enquanto a aquisição ela é um processo inconsciente ou involuntário que acontece em ambientes naturais. Portanto, a resposta correta que descreve essas características que eu acabei de falar são as que estão aqui na letra A. Na questão 28, nós temos aí como tópico perdão. Está funcionando aqui, o lápis está. Cognitive Approach, tá? E ele vai novamente tirar como ponto referencial para tratar deste assunto, né, deste conceito, Self-Mercian, ok? Então, ele diz assim que a abordagem cognitiva ela é muito conhecida entre os professores e os pesquisadores de língua estrangeira. E que, considerando os 4 princípios, né, mais atuais, quais são esses 4 princípios? Aqueles que nós vimos na questão de número 24, tá? Esses 4 mais atuais para o ensino da língua. Então, Self-Mercian apresenta no seu livro Teaching English as Second Foreign Language que a abordagem cognitiva estabelece que o propósito, letra A, que o propósito da linguagem, bem como o objetivo do ensino e da aprendizagem é a comunicação? Não. É a compreensão das informações e dos conceitos. Então, essa não é a resposta correta. Na abordagem cognitiva, a aquisição da linguagem acontece se e somente se, olha aí, expressão restritiva automaticamente já torna a alternativa falsa, tá? Não é uma condição que se e somente se ele recebe um input, uma informação significativa suficiente. A aprendizagem de uma língua estrangeira é um processo de autorrealização e também está relacionado com o outro de jeito nenhum. A resposta correta está aqui na letra D, ó, que é cópia ipsilítere da página de número do excerto que está na página 8 do livro, que é citado aqui nessa questão, onde language learning is rule-governed cognitive behavior, not habit formation. O que ele está dizendo aqui? Que a aprendizagem, né, da língua, ela é baseada na forma como a língua se estrutura, tá? E não na formação de hábitos, como se propunha no behaviorismo. Aliás, só para colocar uma informação a mais aqui, a abordagem cognitiva, ela surgiu em contraposição à abordagem que era ali aplicada, né, defendida pela psicologia behaviorista ou pelos aspectos linguísticos behavioristas de Skinner, tá? A questão 29, de novo, sobre Self-Mercian, vai tratar que no campo do ensino, em termos de syllabus, e aqui
Esse conteúdo está nesse livro da Celcia Marsh e ele começa na página 55. E ali onde ele começa, traz uma definição sobre currículo e syllabus. No livro de Celcia Marsh, a palavra syllabus, ela é utilizada como sinônimo de abordagem que é utilizado por Richard and Rogers ou por Larsen and Freeman, tá? E aí ele vai trazer aqui, ó, em relação a syllabus, não o sentido que a gente conhece como um planejamento, uma programação em relação, vamos dizer assim, ao plano de ensino do que vai se trabalhar sobre a língua inglesa em sala de aula, mas mais especificamente relacionando com a questão das abordagens, tá? E ela vai dizer que esses sílabos, ou seja, essas abordagens, têm duas perspectivas, uma prática e uma teórica, dois sentidos, né? No sentido prático, que é para planejamento do curso, e no sentido teórico, que se refere a maneiras de conceituar o que é língua e como a língua pode ser ensinada, de forma que os materiais possam ser selecionados e preparados para uma sala de aula. E aí, o que ele quer saber? Dos itens que podem ser considerados exemplos de syllabuses, de acordo com esse referencial teórico aqui, qual dessas alternativas contém exemplos de syllabus? Aí você vai dizer, Karine, mas eu conheço Task-Based Learning como uma abordagem. Então, é por isso que eu estou mostrando que aqui, na concepção dessa autora, o que a gente costuma entender como abordagem, ela está utilizando como syllabus. Aqui, ó, tá? Aqui também. E o que todos esses aqui, ó, são considerados exemplos que podem ser aplicados em syllabus, tá? Então, a resposta correta é a letra D de dado nessa questão. A última questão de conhecimentos teóricos e metodológicos, a questão de número 30, é uma questão que vai tratar sobre a temática da autonomia do aprendiz. E nesta prova daqui, ela está citando Leslie Dixon, né, como um palestrante sênior, vamos dizer assim, para tratar deste assunto. O conhecimento, o conteúdo utópico de autonomia também está presente no conteúdo programático para o concurso do IFE Sul-Rio-Grandense, mas não mais sobre a perspectiva deste estudioso, e sim sobre a perspectiva de Wilson Leffa, tá? Então, eu vou colocar aqui a resposta, porque ela está relacionada com o que está definitivamente escrito nesse artigo deste palestrante. Mas, quando você for estudar autonomia, né, a questão da autonomia do aprendiz, você vai pegar a bibliografia que está indicada lá no edital do concurso de 2024. E a resposta correta, de acordo com o artigo, é também a letra D. Vou só passar aqui a resposta correta, porque não nos interessa aprofundarmos nesse teórico que não vai aparecer novamente na prova de concurso. Você já teve aqui a dica bafônica, que é pegar o conceito de autonomia na perspectiva de Wilson Leffa e estudar para observar, para ficar atento, preparado para uma questão sobre esse assunto que aparecer no concurso de 2024. Bom, nós vamos parando por aqui na parte de conhecimentos teóricos e metodológicos. Mas agora é que vem a parte boa da história, que eu vou apresentar ali algumas conclusões, né, algumas considerações e conclusões sobre essa prova e sobre esse concurso. E aí, o que você achou dessas questões? Coloca aqui no comentário. Você chegou a fazer essa prova?
acertou essas questões de conhecimentos específicos, lembra que aí nesses comentários você tem só a parte de conhecimentos teóricos e metodológicos, não tem a parte de conhecimentos linguísticos, tá? E essa era uma prova em que tinha português e inglês, então eram 20 para português e 20 para inglês. Diferente do que vai acontecer em 2024, você vai ter aí 40 questões de língua inglesa. Então você pode esperar aí que vai ter um balanço, né? Mais ou menos umas 20 questões de conhecimentos teóricos e metodológicos e mais ou menos umas 20 questões de conhecimentos linguísticos, se a banca mantiver essa mesma estrutura, né, essa mesma seleção que ela fez no concurso de 2020, ok? Outra coisa muito importante, referencial teórico, professor Wilson Leffel, nosso linguista, né, o nosso renomado linguista com muitas publicações, e é professor que é do Rio Grande do Sul, então eu sugiro que você comece as leituras aí pelo professor Wilson Leffel, aquelas que estão indicadas nas referências bibliográficas. Uma coisa que chamou a atenção, e eu creio que você também deve ficar de olho, é em relação a uma das referências que foram colocadas lá no edital. Eu estou falando do livro da autoria do professor Kleber Aparecido da Silva, tá? E tem mais uma autora que eu não me lembro o nome agora, mas é um livro que fala sobre o ensino de língua inglesa no contexto dos institutos federais. Esse é um livro novo que foi colocado na referência, não tinha na de 2020, e com certeza será cobrado, né? Como nós podemos perceber, quando eles colocam nas referências, eles acabam cobrando em questões de concurso público. Tá aí, então, uma sugestão para você separar aquela referência bibliográfica, colocar no Google e procurar este livro, e se você puder adquiri-lo, eu super recomendo. Tá? Bom, no mais, a última notícia de hoje é o seguinte, é uma surpresa, né? Que a partir de agora eu estou sempre tentando colocar uma aula gratuita por mês, ministrada sempre no Google Meet, para aqueles estudantes que têm interesse. Eu escolho um concurso importante que vai acontecer e acabo separando um horário. Então, eu quero dizer que no dia 16 de dezembro, às 20 horas, pelo Google Meet, eu vou ministrar um aulão para o IFE Sul Rio Grandense. Nesse aulão, eu vou trazer provas. Eu vou trazer questões das provas do IFE de Farroupilha 2023 e também do IFE do Rio Grande do Sul, relacionadas aos conhecimentos teóricos e metodológicos para nós analisarmos juntos. Para você participar dessa aula, é só acessar o link que está aqui na descrição e fazer a sua inscrição para você receber, no momento oportuno, o link do Google Meet e o material com as questões que eu separei para você resolver e para nós analisarmos juntos nessa mentoria. Bom, no mais, eu vou parando por aqui, mas quero te pedir para você não se esquecer de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com o seu colega que está se preparando para aquela vaga de concurso que ele tanto deseja. E se você não é inscrito ou inscrita, é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal. Quero mais uma vez agradecer a sua audiência, a sua paciência e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!